Vou pregar. Abra sua Bíblia aí em Números, capítulo 17. Números, capítulo 17. Vamos ficar de pé, quer ficar de pé? Pastor Danilo levantou, é ordem, vamos ficar todos de pé. Números capítulo 17, versículo 1 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada uma casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Senhor, nós consagramos esse tempo a Ti e te pedimos que o Espírito da revelação tome conta desse lugar, trazendo para nós a direção e a palavra que precisamos ouvir nessa manhã, Senhor. Ó Deus, que essa manhã traga para nós um tempo novo, estabeleça uma visão ampliada para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Olha para o teu irmão do teu lado, diga para ele: a tua vida vai florescer. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus bem alto aí, querido. Vamos combinar uma coisa, não me deixa sozinho não, tá? Sentiu Deus da glória. Amém? Segura no cotovelo do teu irmão, sacode ele e diga para ele: dá glória, irmão, dá glória. Escute, existiu uma discussão no meio do arraial de Israel quanto ao ofício de Arão. Arão era irmão de Moisés. Números capítulo 16, verso 3 diz assim: eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa e cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles, então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Esse era o questionamento. Eles usavam até a questão da santidade para colocar Moisés contra a parede. O problema deles era não entender e não aceitar Arão, irmão de Moisés, como sacerdote sobre Israel. Na cabeça deles, Moisés estava pecando. Na cabeça deles, Moisés estava escolhendo Arão porque gostava mais de Arão, porque Arão era seu irmão, porque Arão era o seu protegidinho. E esse texto vem para confirmar, né, essa passagem, essa história, esse momento, vem para confirmar o chamado de Deus na vida de Arão. Vem para desfazer essa confusão, vem para calar a boca dos acusadores. Eu quero abrir logo um parêntese e falar que aquilo que Deus tem para a tua vida vai se cumprir, e aqueles que se levantam contra você, tentando impedir que você tome posse dessa bênção, vão ter que ficar calado. Chega, querido, de viver acuado com medo das acusações. É tempo de entender o teu chamado, quem você representa no reino, quem você é diante de Deus. Hoje uma unção vai ser liberada sobre a tua vida, gerando essa confirmação. Já estou sentindo Deus aqui. Eu sinto o Espírito Santo aqui nesse lugar. Deus queria mostrar para todo mundo: Arão não é escolhido de Moisés, Arão é meu escolhido. Queridos, disso eu entendo um pouquinho, sabe? Porque eu sou filho do pastor da minha igreja. Meu pai é o pastor fundador da minha igreja. Meu pai me casou, meu pai me consagrou a pastor.
E eu sei que para alguns existe um olhar meio desconfiado. Eu sei que para alguns me ver como pastor, né, pode parecer. Só que uma vez eu estava meio que em conflito, eu viajei para o Japão, sabe, Léo? E cheguei lá e me deparei com uma situação meio diferente, porque lá no Japão o japonês não gosta muito de falar inglês, né? Então eu já não falo inglês, ele também não gosta de falar inglês. Eu falei, então ferrou, a gente não tem comunicação. Dá para ser surdo e mudo, dá para a gente tentar no gesto, né? E o japonês tem uma cultura muito peculiar. Você já fica meio desconfortável, porque para entrar na igreja tu tem que tirar o sapato, né? Bem, eu não vi um preto, só tinha japonês branco. Aí eu também já fiquei meio assim, falei, caramba, estou sozinho aqui. Tem uma série de desconfortos e tal. E eu me lembro que quando eu fui ministrar a primeira palavra, eu senti um frio na barriga, eu estava meio apreensivo. Falei, agora, o que eu vou falar? O que eu vou ministrar para esse povo? E aí Deus me fez lembrar da história de Eliseu. Entenda, Eliseu era moço de Elias. E de repente é anunciado que Elias vai ser arrebatado. Eliseu entende, se eu tenho uma unção para receber através da vida desse homem, o momento é agora. Porque se ele for arrebatado e eu não receber essa unção, aí eu não recebo mais. E diz a Bíblia então que Eliseu passa a perseguir Elias. Elias fica indo de cidade em cidade e Eliseu vai atrás. Imagina que você entende que a unção que está sendo liberada sobre a vida dos teus pastores, sobre a vida do Emerson e da Fernanda, vai ser liberada de maneira dobrada sobre a tua vida. Você entende isso? E aí, ao mesmo tempo, alguém diz assim, olha, mas é o seguinte, tem que ser agora. Porque se não receber agora, não vai receber mais. O Emerson, eles foram para Vitória, né? Vitória? Emerson e Fernando foram para Vitória, não quero nem saber, eu vou para Vitória. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com Eliseu e Elias. Mas agora eles foram para São Paulo, eu vou para São Paulo. E para piorar, em cada lugar que Elias chegava, tinha a galera que gostava de Elias lá do lugar. Mais ou menos como acontece com Emerson e Fernanda. Eles chegam em Vitória, já tem uma galera lá para recepcionar no aeroporto. Sejam bem-vindos, pastores. Né? Aí abre a porta de embarque, sai o Emerson empurrando o carrinho, sai a pastora Fernanda empurrando o carrinho e atrás sai você. Que não tem nada a ver com a história. Aí a galera que está para receber o Emerson e a Fernanda, olha, quem é esse cara? Quem é essa mulher? Está me seguindo. E aí diz a Bíblia que os discípulos de Elias do local, eles cercavam a Eliseu e perguntavam, vem cá, você não sabe que ele vai ser arrebatado? Larga o homem, para de ficar agarrando o homem. E a resposta de Eliseu para esses discípulos de Elias era, calai-vos. Ele mandava todo mundo calar a boca, porque ele sabia o que ele queria. Você está entendendo? Quando a gente sabe o que a gente quer, isso gera legitimidade para o nosso chamado, para o nosso ministério. Sabe, ninguém sabe, tem muita gente que julga, por que adora assim, por que levanta a mão, por que grita? Meu irmão, ninguém sabe o que você já passou para chegar até aqui. Ninguém sabe o que você já chorou até chegar aqui. E aí ficam tentando te inibir. Mas diz a Bíblia que Eliseu fica firme, até que chega um momento em que Elias é arrebatado. E aí Elias é arrebatado e diz a Bíblia que a capa cai. E ninguém desce, ninguém aparece para pegar e vestir a capa nele. E ninguém, não tem um culto de consagração, não tem uma palavra profética, agora vista a capa. Não, é Eliseu e a capa e Eliseu. E aí Eliseu decide, repita comigo, ele decide vestir a capa, porque ele sabe o que ele viveu. Era mais ou menos como eu estava me sentindo lá no Japão. Era eu e os japoneses. O Elias tinha ficado no Brasil, meu pai tinha ficado no Brasil, e eu estava ali diante daquela turma. E agora, o que eu falo? Apreensivo, mas eu me vi diante da capa. Era eu e a capa. Eu podia ignorar a capa ou então vestir a capa. Eu decidi vestir a capa. E quando a gente veste a capa, a primeira palavra que vem na nossa boca, a primeira palavra que veio na boca de Eliseu é: aonde está o Deus de Elias? Sabe a unção que você sempre acompanhou?
a unção que você sempre viu, a unção que foi prometida ser liberada sobre a tua vida a partir de alguém, na hora que é só você, você tem autoridade para chamar essa unção. Você está sem o pastor, você está sem a pastora, mas você recebeu o ensinamento e existe sobre a tua vida um legado. E você pode chamar essa unção. A Bíblia diz que Eliseu clama por essa unção. E aí, para ele chegar até aonde Elias foi arrebatado, ele viu Elias abrindo o Rio Jordão. E agora, para ele ir embora sozinho, porque ele chamou essa unção, ele é que tocou no rio, e o rio obedeceu, e ele passou em terra seca. Então, os milagres que você vê, o seu pastor realizando em Deus, Deus quer que você veja acontecendo através da tua vida. Hoje Deus quer confirmar chamados. Hoje Deus quer confirmar ministérios. Arão era um escolhido do Senhor, não era escolhido de Moisés. Deus então, para confirmar, estabelece essa dinâmica. Eu quero uma vara de cada tribo, e eu quero o nome de cada líder dessa tribo cravado na vara. Eu vou vir sobre a tenda do encontro, e a vara do escolhido vai florescer. Viaja comigo aqui, entenda bem. Arão era um ator coadjuvante no grande filme do Êxodo. No início de tudo, né, Joquebede tem o seu terceiro filho, Moisés. Diz a Bíblia que ela esconde Moisés durante 3 meses, mas depois então ela pega Moisés e coloca Moisés dentro de um cesto, pega o cesto, coloca o cesto no rio. Moisés, ator principal do filme. E aí Miriam vai acompanhando o cesto de longe, e Miriam é parte importantíssima nessa trama, porque Miriam é que tem a ideia de falar para a filha de Faraó, porque a filha de Faraó tira o cesto do rio. E Miriam é que tem a ideia de dizer para a filha de Faraó: olha, eu conheço uma escrava hebreia que pode amamentar esse menino. E ela já está na maldade, na maldade boa, né? Ela já está pensando na sua mãe. Ela já está pensando assim: eu vou voltar para casa e vou dizer: mamãe, o meu irmãozinho não morreu, a filha de Faraó salvou ele, e ela ainda está precisando de uma escrava hebreia para amamentá-lo, e eu já indiquei a senhora. Foi o que aconteceu. Ela foi fundamental, porque imagine se na entrega de Moisés ali no rio, de fato o cordão umbilical fosse cortado. Imagine se na entrega de Moisés no rio, Joquebede nunca mais tivesse contato com o seu filho. Seria muito mais difícil para ele ser despertado por Deus como libertador. Mas no momento ainda da formação do caráter, a mãe estava presente. Mas quem é que foi fundamental para isso acontecer? Miriam. Então nós temos o ator principal, que é Moisés. Nós temos a Miriam, que é uma coadjuvante de luxo. Mas e Arão? O do meio. O do meio é complicado, né? Quem é do meio aí? Quem é filho do meio? Porque assim, o mais velho é o primogênito, o mais novo é o caçula, o do meio é o do meio. E se tiverem vários do meio, aí é pior ainda. Eu sou 2 do meio, né? Então Arão cresce nessa situação. Escuta bem, olha como tem uma questão também de adaptação ao tempo. Quem está comigo aí, diga amém. Olha como é que tem uma aplicação prática. Arão, ele era velho demais para ser um menininho do cesto. Ele não cabia no cesto. Entenda, você pode estar velho demais para fazer determinadas coisas, e aí você não pode cismar em querer fazer elas. Está entendendo? Porque tem gente que quer dar uma de gatinho, sabe? Já não cabe mais. E você precisa se adaptar ao teu momento. Você precisa aprender a delegar funções.
Você precisa aprender a abençoar pessoas. Sem demagogia, é muito legal chegar aqui e ver vocês pastores. Isso é entendimento de tempo. Danilo é um dos maiores músicos que eu conheço. Pastor Léo é um dos maiores bateristas, grava meus discos, é um cara... Mas é bacana chegar aqui. Eu nunca vi, eu já vim aqui várias vezes, eu nunca vi o Léo tocando. Não é que ele não é mais baterista, mas é um entendimento de que você pode abrir oportunidades para outras pessoas. É o entendimento de que você pode ser abençoado. Ele não precisa ficar chamando para ele. Sabe aquele cara que não larga o osso nunca? Pastor Danilo toca teclado, pastor Danilo toca sax, canta pra caramba. Mas aqui, pastor Danilo, pá. E os meninos, eu ali vendo a menina tocando chão, né? Aquela coisa redonda. Eu falei, é isso, gente. Isso é entendimento de que a gente já está grande para entrar no cesto. Será que dá para você fazer uma aplicação prática dessa palavra aí na tua vida? Na tua vida profissional, será que você não está tentando entrar num cesto apertado? Na tua vida familiar, será que você não está tentando entrar num cesto que já não cabe mais você? Porque afinal de contas você é o do meio, você não é nem primogênito, você não é nem o caçula, então você está meio perdido. Olha para o teu irmão, diga para ele, teu tempo vai chegar. Escute, sem forçação de barra. Sem forçação de barra. Amém ou não amém? Agora, além dele ser velho demais para o cesto, ele também era novo demais para poder fazer o que Miriam fez. Acompanhar na margem do rio, voltar e falar com a mãe, negociar com a filha de Faraó. Aí tem uma outra adaptação, que é o tempo da espera. Porque tem gente que não quer largar aquilo que já pode delegar. Mas tem gente que quer assumir coisas que ainda não está preparado para assumir. E aí você precisa aprender, você precisa sentar, você precisa escutar, você precisa reconhecer, você precisa desfazer, refazer. São vários processos. Porque tem gente que acha, preguei profetizando as nações, eu sou agora um pregador, pá! Calma. Viva esse momento. Viva esse tempo. Continue sentando para ouvir. Continue sentando para receber. Continue sentando para ser ministrado. Você ainda não tem idade para fazer o que Miriam faz. Você ainda não tem maturidade para fazer o que Miriam faz. Eu estou te colocando dentro de Arão. Eu estou tentando te fazer enxergar como talvez Arão estivesse enxergando. Eu sou menor do que o coadjuvante dessa história, porque o principal é Moisés, a coadjuvante mesmo é Miriam. Eu estou aqui por trás, eu vou viver. Eu vou esperar, eu vou aprendendo com um, vou delegando para outro e vou vivendo, porque a plenitude do Senhor vai acontecer na minha vida. E aí, a Bíblia fala que o tempo passa. Moisés cresce, expectativa de que ele vai libertar o povo. Eu fico imaginando, sabe, Joquebede e Miriam falando com todo mundo, olha, vai chegar uma hora que meu filho, o meu irmão vai se levantar e vai dizer para Faraó, liberta a gente. E eu acho que alguns sinais são liberados para o povo de Israel, porque o destempero de Moisés em matar um soldado egípcio, para mim se dá o fato de que Moisés já não estava compactuando com as ideias de Faraó. Eu fico imaginando, sabe, que Moisés foi dando alguns sinais, briga com Faraó, discutindo, e sabe aquela coisa, você não sabe o que aconteceu no palácio hoje. Hoje Moisés se negou a beber café com Faraó. Eu acho que o negócio já está ficando estreito. E aí o povo que está olhando para ele como libertador já começa a vibrar. Está chegando a hora. Eu acho que é a hora de Moisés meter o pé na porta. Ele vai virar tudo e ele vai libertar a gente. E talvez fosse esse o sentimento de Moisés. Só que ele mata o soldado egípcio e aí então o Faraó fica furioso com ele. E diz a Bíblia que Moisés então foge.
40 anos, Moisés vai para os campos de Midian. Eu acho que Moisés entra para dentro de uma caixinha, ele entra para um nível de depressão tão grande que a Bíblia diz que depois de 40 anos ele pastoreava o rebanho do seu sogro. Você imagina que o príncipe do Egito, ele vai para os campos de Midian, passa 40 anos lá e ele não consegue em 40 anos criar o seu próprio rebanho. A ideia toda, talvez, de libertação, de triunfo, foi uma pancada na cabeça dele, que ele foi para lá, e ele disse, eu só quero cuidar das ovelhinhas do meu sogro, e está muito bom. Só que a sarça arde. Um dia Moisés, ele resolve levar as ovelhinhas para respirar um ar puro, ele sobe a um monte com as ovelhinhas, e aí de repente, uma sarça, uma árvore começa a pegar fogo, mas continua verde. Ele fica maravilhado. Num primeiro momento ele corre para perto da sarça, mas o Senhor diz, tire as sandálias dos pés, o lugar que pisas é terra santa. E aí ele fica, e aí Deus diz para ele, Moisés, volta lá e liberta o meu povo. Aí Moisés diz para o Senhor, mas Senhor, eu vou lá e o faraó não vai me ouvir porque eu não sei falar. E aí Deus diz, não, eu já coloquei o teu irmão à tua disposição, o do meio, ele fala bem. Eu vou falar com você, você fala com ele, é ele que vai falar com o faraó. Olha o do meio começando a sair do anonimato. Aquele que entendeu o tempo, sou novo demais para entrar no cesto, sou velho demais para acompanhar o cesto pela margem. Aquele que esperou Deus agir a plenitude em sua vida, agora ele começa a ser convidado. Entenda bem uma coisa que eu vou ministrar ao teu coração. Você não precisa ir em lugar onde você é aturado. Você precisa ir em lugar onde você é convidado. Arão começa a ver uma reviravolta na sua vida. Aí Moisés ainda diz assim, mas Senhor, e o povo hebreu? Se eu falar para o povo hebreu me seguir, será que eles vão me seguir? O que eu faço para eles me obedecerem? Olha que coisa linda. Deus responde a pergunta de Moisés com uma outra pergunta, o que você tem na mão? Ele diz, eu tenho uma vara. Deus diz, joga ela no chão. Ele joga no chão. E o que acontece com a vara? Ela vira uma serpente. Pastor, o que Deus quer dizer com isso? Estava vendo aqui um menino tocando o teclado aqui, arrebentando. Aliás, cadê ele? Deus está te chamando, amado. Venha para cá. Aí ele estava aqui tocando e tal, e arrebentando, que não sei o quê. É como se ele orasse para Deus e dissesse assim, Senhor, o que eu faço hoje para a unção ser liberada sobre a IPAM? Eu estava vendo a irmã ministrando aqui o louvor com graça e tal, e é como se ela orasse e perguntasse assim, Senhor, o que eu faço hoje para o povo entrar numa dimensão de adoração, de louvor e tal? E aí Deus respondesse ela com uma outra pergunta, o que você tem na mão? E aí ela mostrasse para Deus, Senhor, eu separei essas músicas aqui hoje, essa aqui é boa demais, essa aqui o povo ama, essa aqui arrebenta, quando a gente canta, o fogo desce. Eu tenho um microfone da pastora Fernanda Brum, ungido, um microfone poderoso, eu vou usar, a IPAM botou um som novo, o som é muito ela começa a listar o que ela tem na mão, aí Deus diz assim, pega tudo isso e joga no chão, aí vira um monte de cobra. É como se ele dissesse, como é que é o nome dele? Vitor, é como se o Vitor dissesse assim, Senhor, eu tenho um teclado, eu tenho isso, e Deus dissesse assim, joga no chão, e o teclado virasse uma cobra. Essa palavra me acompanha há anos, querido. Sabe por quê? Porque a gente é tentado a se escorar em apoios naturais. Quando a gente pensa em convencer as pessoas, a gente pensa sempre nesses apoios naturais. Eu tenho um teclado, eu tenho um microfone, e Deus diz, joga tudo isso no chão, porque tudo isso é uma cobra. Ué, Senhor, mas então o que eu preciso? Você precisa é da minha presença. Escute bem, o teclado, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, volta aqui. O teclado com Deus, querido, é maravilhoso. Agora, o teclado sem Deus é uma cobra. As músicas de sucesso com Deus são maravilhosas, mas sem Deus são cobras. Porque a gente passa a só depender da música boa e a gente não ora mais para que a unção venha.
Então Deus, logo no início, diz para Moisés: Moisés, é o seguinte, você vai usar a vara, porque depois a Bíblia fala que Deus dá a ordem para Moisés pegar a cobra, e quando ele pega, ela volta a ser uma vara. Então Deus diz assim: olha, você vai usar a vara é o símbolo da autoridade, do ministério, você vai usar a autoridade, você vai usar o ministério, mas sempre debaixo da minha ordem. Eu estou acima disso. Quem é que está entendendo? Diga amém. Então faça isso, use a minha palavra para convencer o meu povo. E em relação a Faraó, eu vou falar com você, você fala com Arão, e Arão fala com Faraó. E eles vão. Aí diz a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 7, que Arão e Moisés vão diante de Faraó. E aí acontece de novo uma dinâmica com a vara. Agora não mais com a vara de Moisés, agora com a vara de Arão. Serpentes, encantadores. E agora? Uma vara vira serpente, outra vara vira serpente, e uma serpente tentando pegar a outra. Deus diz, presta atenção, Deus podia usar a vara de Moisés, mas Deus usa a vara de Arão. Deus diz para Moisés: Moisés, fala com Arão para ele lançar a vara. Ele lança a vara dele vira uma cobra. E o que a Bíblia diz? Que a cobra de Arão engole a cobra dos encantadores de Faraó. Tinha público ali. Você estava lá para ver? Eu estava lá para ver? O povo de Israel estava lá para ver? Para dizer: agora Arão também é o cara. Olha para mim, olha para mim, presta atenção nisso. Ali no palácio era Moisés, Arão, Faraó e os encantadores. O povo hebreu mesmo, aquele que seria o alvo, o público-alvo de Arão, não estava lá. Aquele povo via Moisés como o ator principal. Arão continuava sendo do meio. Está acompanhando meu raciocínio? Mas o que Deus quer é que eu e você sejamos usados para engolir cobras aonde ninguém está vendo. O início da confirmação do nosso chamado, o início do florescimento da nossa vara está no momento em que a gente engole cobras aonde ninguém vê. Já existia um mistério ali. Deus podia usar a vara de Moisés, mas usou a de Arão para dizer: Arão, eu estou contigo. Espera, rapaz, eu estou com você. A coisa vai desenrolando. Deus fala com Moisés e eu já caminho para o final. Moisés, ele é o sacerdote. Povo de Israel, Deus falou comigo: Arão será o sacerdote. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e disseram: basta! Quem é você para querer empurrar para a gente o seu irmãozinho, o do meio? De repente, se fosse Miriam, a que toca tamborim, a que canta, ok. Você, a gente respeita, a gente viu você abrindo o mar vermelho. Agora Arão, só porque é teu irmão? Você sabe que quando eu tinha 15 anos de idade, no meio de um culto como esse, tinham pastores, irmãos e irmãs em cima do púlpito da minha igreja recebendo revelações de Deus. Deus dizia assim: tem uma pessoa aqui que está com um problema na coluna, e Deus vai curar essa pessoa. Quem é essa pessoa? Levanta a mão que ele vai dar o sinal. A pessoa levantava a mão e os pastores diziam: é você. A pessoa era curada. Várias revelações. Eu estava sentado no banco, e aí de repente Deus foi e falou ao meu coração: tem uma pessoa aqui que está com um problema no coração. Eu estava sentado no banco, ninguém me chamou. Tem uma pessoa aqui que está com problema de coração, ela está com as artérias entupidas. Eu vou curar essa pessoa hoje. Quando Deus acabou de falar comigo, uma irmã chegou no ouvido do pastor e disse: tem uma pessoa aqui que está com problema no coração, está com as artérias entupidas e Deus vai curar ela. Quem é essa pessoa? A pessoa levantou a mão já chorando, Deus deu um sinal: é você. Ela foi curada. Aí naquele dia eu falei assim: Senhor, o Senhor falou comigo. E aí eu disse para Deus assim: se é para eu ser um profeta, eu quero ser profeta perto de gente grande.
Eu quero ser profeta do lado de gente que tem autoridade. Eu quero ser profeta do lado de gente séria. Eu não quero me fazer o profeta, sair por aí profetizando. Meu irmão, por que profetizar ou entregar a palavra? Isso aí é mole. Falei, eu não quero isso não, Senhor. Eu quero que pessoas me convidem para ser profetas, para ser profeta sobre a vida de outras pessoas. E eu quero que pessoas de nome, pessoas de respeito, de crédito, estejam do meu lado. Só se for assim, Senhor. Se não for assim, eu não quero. Sabe, o garoto do meio, não, é para ser do lado de Miriam e de Moisés. Se não for, eu não quero. Porque tem gente que quer se realizar ministerialmente, espiritualmente, a qualquer custo. Elas não esperam a oportunidade de Deus ser criada, elas que criam a oportunidade. Lá na nossa igreja a gente tem um lema: Deus nos faz conhecido. Eu nem tenho cartão de visita, irmão. Tem um negócio que eu não gosto de cartão de visita. Preletor, pregador, mundial, Samuel Silva, me convida para ir lá na sua igreja. Não gosto disso. Porque eu creio num Deus que me faz conhecido. Ele faz com que uma música minha seja lembrada em algum lugar. Ele faz com que uma palavra minha seja lembrada em algum lugar. Ele faz com que alguém que foi abençoado através de uma oração minha fale com outro alguém, que fale com outro alguém, para que uma outra porta se abra para mim. A melhor distribuição dos meus CDs, das minhas músicas, das minhas palavras, do meu ministério, não está nas mãos de grandes distribuidoras, mas está nas mãos dos anjos do Senhor. Eles é que pulverizam a informação, eles que fazem com que eu chegue em lugares onde eu jamais pensei em chegar. E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. Entrega na mão do Senhor e creia nele. Se eu confio nele, querido, fica no padrão dele. Não é no padrão do homem. Porque a gente quer trabalhar com números. Deus não trabalha com números. Tem hora que é de vila em vila, de cidade em cidade. Tem hora que é para multidão, tem hora que é para 2, 3. E é tão gostoso que quando ele faz é sempre bom. É sempre bom. Você chega para cantar num lugar, só tem 2 pessoas. Mas foi ele que te levou lá. É maravilhoso. Mas a gente fica brigando, discutindo. Senhor, me coloca do lado de gente que dê crédito, que dê base, que dê legitimidade para o meu chamado, para o meu ministério. Eu quero as varas, eu quero as 12 varas, todas diante da tenda do encontro. Olha que coisa linda, Deus dizendo assim: eu virei. Eu é que vou confirmar, sou eu que vou fazer. Vai todo mundo dormir. Quando vocês acordarem, vocês voltem, porque eu virei, e a vara que houver florescido será do sacerdote. E aí eu fico imaginando a cara de todo mundo quando voltou e viu a vara de Arão florida, amêndoas, frutos. Eu fico imaginando as pessoas olhando e dizendo assim: não é o irmãozinho de Moisés, não. É o escolhido de Deus. Não é porque tiveram peninha dele, não. É porque Deus apontou o dedo e disse: é ele, é nele que eu vou investir. Em João capítulo 8 diz a palavra do Senhor que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E aí os judeus começam a perguntar: nós seremos livres de quê? Afinal de contas nós somos filhos de Abraão. Religiosidade pura. É como se eu dissesse assim: eu vou ser livre de quê? Eu sou crente. Eu vou ser livre de quê? Eu sou da Igreja Batista Nova Jerusalém. Eu vou ser livre de quê? Eu sou amigo da Fernanda Brum e do Emerson Pinheiro. Eu vou ser livre de quê? Eu sou crente desde que eu nasci. Mas no mesmo capítulo 8 do Evangelho de João, no verso 58, Jesus olha para aqueles judeus e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. O que você é não depende do teu berço, do teu pai, da tua mãe, da tua igreja, do teu tempo de igreja, do teu dinheiro, da tua inteligência, da tua sabedoria humana. O que você é, o que você vai ser, depende do eu sou. É Ele que faz a tua vara florescer. É Ele que faz o mundo reconhecer que você é diferente. Você pode dar um glória a Deus aí, querido?
Deus! Porque Ele é especialista de nos tirar de trás das malhadas e nos colocar sentado como rei em tronos de exaltação. Frutos. Você quer conhecer alguém? Olhe para os frutos. Você quer ser conhecido? Não se preocupe com você, se preocupe com os frutos. Repita comigo assim: os frutos me defendem. Sabe quando você não precisa se justificar? Começam a falar mal de você, você não está nem aí. Você está tranquilo. Sabe por quê? Porque os frutos são o seu advogado. Aquele pastor ali, aquele ali é um charlatão, aquele ali não sei o que. Não perca tempo discutindo não, meu irmão. A palavra de Deus diz que João Batista está preso, e aí bate uma dúvida nele, né? E ele chama mensageiros e diz assim: vai lá e pergunta para Jesus se ele é o Messias mesmo, ou se a gente tem que esperar por alguém. E aí os mensageiros chegam e dizem: Jesus, tu és o Messias, ou a gente tem que esperar por um outro? João Batista está mandando perguntar, ele está com dúvida. Qual é a resposta de Jesus? Jesus diz assim: os surdos ouvem, os mudos falam, os cegos enxergam, os cativos são libertos, os ímpios são salvos. Olha para os frutos! Você não tem que ficar se promovendo, se preocupando. Meu Deus do céu, aquele irmão, eu vou ter que falar com ele, eu vou ter que conversar. Não tem que falar nada. Você sabe quem você é? Então deixa que os frutos vão falar quem você é. Porque a árvore, ela é conhecida pelos frutos. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Aí vão querer te acusar pelo teu pecado. Mas aí a Bíblia diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar os pecados, para limpar os pecados e purificar de toda injustiça. Qual é o fruto nessa história? É a confissão. Eu pequei, mas eu fui no meu pastor e confessei. Eu pequei, eu falei com a minha esposa e confessei. Eu pequei e contra quem eu pequei, eu fui lá e convenci. Mas tem gente que não quer esquecer do pecado. Não quer esquecer do teu pecado. Tem gente que gosta de trazer à tona, sabe? De ficar lembrando. Não, lembra que ele fez isso? Mas os frutos da confissão, eles vêm também. É tão bom quando alguém chega, né, com aquela maldade toda e diz assim: você conhece aquele irmão? Aquele irmão é um fofoqueiro. Não, presta atenção, ele era fofoqueiro, porque teve um dia que ele veio e confessou tudo para mim. Nós oramos juntos, ele se quebrantou, ele não é mais fofoqueiro não. Olha para o teu irmão, profetiza assim: Deus vai levantar pessoas para te defender. Por que o pastor botou ele para cantar? Não se preocupe em justificar. Está entendendo, Danilo? Está entendendo, Léo? Não precisa se preocupar. Mas por quê? Consagrou o Léo, porque afinal de contas já era baterista da pastora Fernanda. A pastora Solange cuida da fortaleza de oração, do forte de oração, porque é da igreja da pastora Fernanda, do pastor Emerson, lá de não sei quem é. Escuta, igreja é tudo igual, tá? Te conheço, hein? Te conheço, ó. Tudo igual. Mas o que tem que mudar é o coração da gente, que normalmente é flechado por essas palavras. Eu vou pedir uma unção para blindar teu coração. Não estou nem aí para você, diabo. Quer falar? Pode falar, porque os frutos me defendem. Me disse lá no teu trabalho, e aquilo ali não trabalha não, aquilo ali é um preguiçoso. Aí você fica: pastor, ora pastor, que tem um fofoqueiro endemoniado, se levanta. Não se preocupa, entrega ele na mão de Deus, querido. Deixa que o trabalho das tuas mãos, se preocupe em dar frutos. Deixa que os frutos, que o trabalho das tuas mãos te defendem. Frutos. A Bíblia diz que os frutos nos promovem. Que coisa linda isso. Não te conhece. A gente passou uma semana agora em Vassouras. Tiramos uma semana para dar uma descansadinha. Nós fomos na segunda-feira e voltamos na sexta, na hora do almoço. E aí eu estava lá em Vassouras e a turma, os garçons, servindo a gente,
tá no resort todos os dias e tal, papapá, ninguém nem tocando no assunto, ninguém falando quem é você, quem... Não, servindo, só quer o quê? Quer aquilo e tal. E é fogo, né? Porque às vezes a gente acha que ninguém está te conhecendo e tal. É igual o crente que faz barbeiragem e está lá no vidro deles, a serviço do rei. Só se for Roberto Carlos, porque o rei Jesus fazendo barbeiragem no trânsito, toma cuidado com o teu testemunho, irmão. Somos cercados por uma nuvem. E a gente está lá, que não sei o que e tal, papapá. Aí no final de tudo, eles viram que a gente era crente. No final de tudo, eles pediram oração. Eu só podia orar. A gente tem um grupo aqui dos garçons, aqui do resort, a gente ora aqui. Vocês podiam orar por nós? Eu falei, vamos orar. A gente se reúne ali, assim que o café termina ali naquela mesa. Vamos lá, juntou uns 8, 9, 10 garçons e tal. Vamos orar. Começamos a orar. E aí, meu pai estava junto e tal, não sei o quê. Aí meu pai se apresentou, nós somos da Igreja Batista Nova de Jerusalém, no Rio de Janeiro e tal. Aí o rapaz foi e falou assim, esse nome não me é estranho. Eu conheço esse nome. Aí ele falou, de repente você pode conhecer, porque é uma igreja conhecida no Rio de Janeiro, mas pode ser que você conheça por causa das músicas. Aí o outro falou, músicas? Aí ele falou, você de repente nem conhece ele, mas conhece algumas músicas dele. Aí o outro falou, canta uma música aí, os garçons. Aí eu também não sou bobo, né? Fui logo na mais conhecida, né? É nova unção sobre mim para e pregar a libertação. Aí o outro cantando, caramba, eu tocava bateria. E ele estava desviado. Eu tocava essa bateria. Eu falei, rapaz, mas tu falou que está desviado. Ele, então, mas quando eu estava na igreja, eu tocava essa música. E o outro lá. E aí eu comecei a ver. É impressionante como a música chega em lugares que a gente jamais vai chegar um dia. Frutos. Mas se um dia alguém falar mal do compositor dessa música, de repente vai ter alguém para se levantar e para dizer assim, não, dele tu não vai falar mal não, porque eu voltei para Jesus por causa dessa música. Eu vou terminar a mensagem contando um testemunho rápido, rapidinho. A gente em 2005 para 2006, a gente estava na MK, a gente estava no quarto CD pela MK. E o CD, a gente tinha sido indicado ao Grammy, a gente estava vivendo um tempo bacana, comercialmente falando e tal, né? As igrejas do Brasil cantavam as nossas músicas e tal, vivendo um tempo muito legal. E o Espírito Santo foi e disse assim, olha, vocês têm que sair da gravadora. Eu falei, mas como assim? Um dos que me ligaram foi o pastor Emerson, porque ninguém entendeu, porque foi muito rápido. E aí as pessoas até me ligavam, por que vocês estão saindo? Aconteceu alguma coisa? Brigaram com alguém? Não, Deus só mandou a gente sair. A gente saiu sem fazer ideia do que iria acontecer. Sabe? O Fernandinho é um amigo nosso, e o Fernandinho estava vivendo um tempo bom de maneira independente. Aí o Fernandinho veio e me deu várias dicas. Aí eu cheguei a pensar assim, caramba, vou arrebentar igual o Fernandinho. Em em um mês, a gente lançou um disco chamado Gerados para Adorar. Em um mês, a gente vendeu quase 20 mil cópias. Para independente, era maravilhoso. A gente não tocava em rádio. E aí, a gente não precisava dividir a maior parte com a gravadora, porque a divisão com a gravadora é meio que surreal. Você ganha tipo 20%, vamos dizer assim, 15% do montante, e independente tu ganha tudo. Então, ali eu vi dinheiro, entendeu? Eu falei, caramba, que legal. Aí um cara apareceu pra gente, pra mim, pra Denise, tinha um programa de TV, falou assim, rapaz, eu tenho um horário na TV, se você quiser a gente fecha, não sei o quê. Eu sei que a gente negociou, a gente fechou 6, quantos meses? Uns 6, 7 meses de programa diário na TV. Vambora. Programa, pá, eu falei, pô, agora que a gente vai sentir o que é o melhor de Deus para a nossa vida. O fato é que o contrato do programa acabou, a música não tocava em rádio, os outdoors que estavam na rua foram trocados por outros, e aí de repente a fonte secou. Eu falei, Senhor, e agora, Senhor? E agora o que a gente faz? E o interessante disso tudo é que quando a gente saiu da MK, eu cheguei para a igreja e falei assim, olha, a MK dava um valor, a gente fazia a produção dos discos, e quando a gente vendia, a maior parte ficava para a MK. A gente saiu, a igreja não quer assumir isso não, a igreja dá um valor, a gente vende os CDs e a maior parte fica para a igreja. Meu pai é o pastor da igreja, ele disse assim, quero não.
Eu falei assim, não, mas é porque não tem dinheiro? Ele não tem, é que eu vou fazer uma quadra de futebol de salão lá no nosso sítio. E tinha um campo de futebol, cara, um campo de futebol maravilhoso, mas ele quis uma quadra de futebol de salão. Ele gastou mais de 150 mil reais para fazer uma quadra poliesportiva. Era o que Deus estava falando para ele. Mas na minha cabeça deu um parafuso. Eu falei, agora aquela coisa, né? Eu vou viver sozinho mesmo, e que não sei o quê, e papapá. A fonte secou, querido. Eu não tinha igreja, não tinha MK, e agora? Aí o Espírito Santo começou a tratar da minha casa. O Espírito Santo começou a me mostrar que eu precisava valorizar o fundamental. Viver com um pão de cada dia. Não passamos miséria não, pelo contrário, vou te falar, deserto maravilhoso. Comprei minha casa, fui para Israel. Foi a primeira vez que a gente foi para Israel, fomos ministrar em Israel. Comprei carro para mim, comprei carro para Denise, no deserto, tá? Mas tudo bonitinho, tudo pago em dia, tudo financiadinho. Porque financiado a gente compra até o mundo, tá? Faz parcelado, irmão. Faz parcelado que tu chega lá. Mas organizadinho, gente, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Mas no deserto, ninguém mais conhecia a gente. Sabe, cai no anonimato. As músicas, eu entrei uma vez na loja, aí a menina, seguro estou em ti, tu és o Deus de amor, não temerei. Ela estava cantando altão lá, e estava cuidando, e eu querendo escolher uma roupa, e ela me tratando mal pra caramba. E eu falei, caramba, ela está cantando a minha música, Senhor, e me tratando mal desse jeito. E eu tentando pedir informação, espera aí, menino, não temerei o mal, tu és, eu já expulsando o demônio dela, já com raiva. Falei, Senhor, que prova é essa, Senhor? 2007, 2008, 2009, nessa situação. Mas trabalhando na igreja, amando a igreja local. Denise foi consagrada pastora. Deus começou a me dar um prazer pela palavra. Eu sou apaixonado pela Bíblia, querido. Eu amo a música, mas eu troco. Você vai falar, quer pregar ou cantar? Pô, mas pregar. Deus fez isso, sabe? Deus foi tratando isso. Foi um tempo. Chegou 2010, de repente meu telefone toca. Pastor Samuel, sou eu. Quem me deu o seu telefone foi o PC, que parece que te conhece desde a época da MK. Você não me conhece ainda, eu sou gerente da Graça Music. E a gente está reformulando a Graça, a gravadora. A gente já começou com um trabalho bacana. O Maurício Soares esteve aqui, mas foi para a Sony. Mas a gente tem hoje aqui Thales Roberto, André Valadão, Mariana Valadão, trazendo a arca. Tem uma turma, e eu queria saber qual é a possibilidade de conversar com vocês, para vocês fazerem um trabalho com a gente. Quando ela me falou isso, eu falei assim, essa mulher deve estar com algum problema, porque a vendedora não me conhece, gente, ela canta a minha música e não me conhece, eu acho que ela vai dar um tiro no pé. Falei, mas é sério, é isso mesmo? Ela falou, a gente queria conversar com vocês, que não sei o quê, pode vir aqui um dia e tal, papapá. Falei, tá bom. E nós fomos lá conversar. E aí, quando eu e Denise sentamos na frente dela, ela começou a conversar, ela disse assim, então, a gente tem um projeto e eu estou procurando nomes para poder lançar, e o PC me falou que vocês estão sem gravador, e quando ele me falou isso, eu falei, não é possível isso? Eu preciso lançar o trabalho deles. Eu falei, então, legal. Que bacana. Mas eu estou contando tudo isso porque ela chegou e disse assim, no ano tal, que agora eu não vou lembrar, não é tanto assim para trás não também, tá, gente? Num ano aí desse aí, eu estava com a minha vida destruída. Eu estava passando uma dificuldade terrível, casamento, financeiro, que não sei o quê. Mas, de repente, uma música de vocês invadiu minha alma, invadiu meu espírito. E aí ela começou a cantar algumas canções nossas, e como Deus falou comigo naquele tempo, e se eu sou o que eu sou hoje, se eu estou aqui hoje, eu devo muito ao que Deus deu e liberou sobre a vida de vocês. Aí veio um quebrantamento no meu coração. Eu estava me lembrando de uma igrejinha que eu fui pregar uma vez. O pastor no final do culto me abraçou e disse assim, olha, se eu estou vivo, eu estou vivo por causa de Deus e por causa de vocês. Eu falei, por quê, pastor? Porque eu era um drogado e eu devia a boca de fumo, e teve um dia que eles me juraram, e eu saí correndo para o alto de um morro, e eu meti a arma na minha cabeça e falei assim, é melhor eu morrer num tiro só do que eles me queimarem junto com o pneu.
E eu me lembro como se fosse hoje, tinha um funk tocando lá no alto do morro, uma música diabólica, mas de repente, não sei porquê, a senhora desligou o funk. Quando ela desligou o funk, apareceu uma música baixinha que algum crente estava ouvindo. Aí a música dizia assim: posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar, ajuda-me. E aí eu fui começando a chorar, entendendo aquela letra, e aí eu joguei a arma fora, e eu falei: Senhor, se o Senhor está comigo, eu vou ir até a igreja agora, vou me entregar, e esses bandidos não vão me ver. Ele desceu o morro e os bandidos não enxergaram ele. Ele entrou numa igreja, o pastor estava orando, ele ajoelhou do lado do pastor. Querido, estou todo arrepiado, que isso para mim parece um filme. Ele ajoelhou do lado do pastor e ele disse assim: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, pastor. O bandido pode até me matar, mas que primeiro Jesus me receba. O pastor orou por ele, ele entregou a vida para Jesus. O pastor foi lá na boca de fumo e falou assim: ele agora está comigo. Eu vou cuidar dele. Quanto ele deve aí? Toma. Ele agora está comigo. Não toca nele. Anos se passaram, a gente foi cantar e estava lá o pastor bem vestido, feliz. A igreja pequena, humilde, mas tudo arrumadinho. E ele falando: se eu estou vivo, eu estou vivo por causa da unção de Deus na vida de você. Os frutos abrem portas. Você nem sabe o que está acontecendo, querido, mas está acontecendo. Está acontecendo, querido. Nessa hora, enquanto a gente está aqui, está acontecendo. Um gesto, uma palavra, uma oração, um apertar de mão, alguma coisa que você fez a alguém. Está registrado. Quem é que conhece a história de Mardoqueu aqui? Você conhece a história de Mardoqueu? Mardoqueu foi lá e disse: rei, na verdade disse para os oficiais: avisem o rei, estão tramando contra ele. Livrou o rei da morte. E aí ficou anotado no livro das crônicas. Teve um dia que o rei acordou de madrugada, foi ler o livro, e aí chega Amã, o general, para pedir a cabeça de Mardoqueu. Aí o rei diz assim: vem cá, se alguém te livrasse de uma trama de morte, o que você faria, Amã? Antes dele abrir a boca para pedir a cabeça de Mardoqueu, ele libera uma sentença de exaltação. Ele diz: eu colocaria ele sentado num cavalo real, com vestes reais, faria ele desfilar na frente de todo mundo. Não gostei dessa ideia, vou fazer isso. Inclusive eu quero que você, meu general, puxe o cavalo. Ah, mas quem é esse homem? Mardoqueu. Eu fico imaginando, é como se Deus dissesse assim: Mardoqueu, camarada, o que você quer enforcar? Mas não fique preocupado de ter perdido tempo fazendo a forca, porque é nessa forca que tu vai morrer. Você entende? É igual os homens da tribo de Judá. Os teus inimigos, eles se matam. Você não precisa puxar a espada. Quantos querem dar frutos aí? Digam amém. Eu já vou passar a palavra. O pessoal do louvor podia. Vamos dar um lá para mim. Eu não sei em que. Não dá no tom de vocês. Quem já pisou, Santo dos Santos. Pode cantar no tom de vocês. Você que quer dar fruto. Você que entendeu essa mensagem e que está pensando assim: Senhor, já passou da hora da minha vara florescer, Senhor. Você que se sente desprestigiado, se sente humilhado, eu queria orar por você rapidamente. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu não posso te privar do altar. O altar é o lugar aonde os desprestigiados são prestigiados. Entendeu? O altar é o lugar da honra, porque os filhos de Coré, eles cantam ao Senhor dizendo: até o pardal encontrou casa. De todas as aves, talvez o pardal seja a menos valorizada. Se você digitar na internet pardal, vai aparecer redutor de velocidade, mas não vai aparecer o passarinho. Parece que isso é antigo, porque os salmistas dizem: até o pardal, até o que não tem valor nenhum, encontrou casa.
e a andorinha, ninho nos altares do Senhor. Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos. A unção do Espírito Santo está aqui nesse lugar, e eu creio que amanhã, essa manhã é manhã de confirmação. Confirmação de chamado, confirmação de entrega, confirmação de compromisso, confirmação de envolvimento. Senhor, em nome de Jesus, diante de ti está a tua igreja, Senhor. Diante de ti estão os teus filhos, servos e servas, Senhor, predispostos nessa noite a dar frutos, Oh, Senhor, faça florescer, Senhor. Tempo de florescimento, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Não se preocupe, porque quem faz a obra é o Senhor, quem te defende é o Senhor, quem te promove é o Senhor. É Ele que vai te levar. Sopra Espírito Santo, espalha as brasas agora, Senhor. Espalha as brasas, leva os teus filhos a viver um tempo de honra, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Pai, nós temos provado da tua glória, Senhor. Temos provado do Santo dos Santos. Temos provado da tua presença, Senhor. E é impossível, Deus, provar dessa presença e se afastar e não querer mais, Senhor. Acende a chama, Deus. Acende a chama da entrega, do comprometimento, Senhor. Ei! Chamas vivas, chamas acesas, chamas para Deus. Quem já pisou o santo dos Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. em outro lugar não sabe viver. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Levanta a sua mão, querido. Deixa descer sobre você a unção que estava sobre Arão. Deixa descer sobre a tua vida a unção sacerdotal. Ele te levanta, Ele te ergue, Ele te chama. Já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Segura, dê a mão, seu irmão do seu lado aí, querido. Dê a mão, seu irmão. Une aqui no meio da igreja também. Meu Deus, meu Deus. Oh, Jesus. Olha para mim um instante. Que bênção, meu Deus. A palavra do Senhor no Salmo 133 diz que bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E no verso 2 o texto diz: é como óleo precioso que desce sobre quem? Escute, a unção sacerdotal depende disso. Mãos dadas. Bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É igual, é como o óleo sacerdotal. Deus me mostra sacerdotes se levantando aqui nesse lugar. Toda vez que eu venho aqui, eu compartilho com o pastor Emerson, com a pastora Fernanda, que o nome dessa igreja não é à toa. Essa igreja é uma escola de profetas. Brasas espalhadas. Essa igreja é missionária. Essas bandeiras não estão aqui à toa. Mas entenda, aonde você estiver, Eliseu, tem um Elias. Você pode estar longe, mas existe um Elias. A igreja precisa dessa unidade para o óleo ser derramado. Deus te faz grande, Deus te ergue, mas jamais perca a raiz, jamais perca a essência. Eu já vou passar a palavra. Eu ia passar para o Danilo.